E aí galera, sou o professor Rodovan e nós vamos dar continuidade aqui aos ciclos biogeoquímicos. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo da água, né? Nós vimos o ciclo do carbono, nós vimos o ciclo do enxofre, quando a gente falou de chuva ácida, de efeito estufa. Nós vimos o ciclo do nitrogênio na aula passada e hoje nós vamos ver o ciclo da água. Presta atenção. Porque vai cair na sua prova e vai cair no Enem. Então fica atento aí. Presta atenção no tio Rod, hein? Bom, para a gente falar da água, do ciclo da água, a gente não pode esquecer que ano passado nós tivemos uma grande crise aqui na região sudeste, principalmente em São Paulo, né, por conta de falta d'água. A gente vai analisar se realmente foi falta d'água ou má gestão, né? E a gente não pode esquecer também, que a água, ela faz parte mais de 70% do nosso organismo. Ela é o solvente universal, então ela é que transporta a maioria das substâncias no nosso organismo. Além do mais, ela também regula a maioria das nossas reações fisiológicas. Então a água, ela é importantíssima. Aliás, nosso planeta não deveria se chamar planeta Terra, deveria ser chamado de planeta Água, tal a importância e a quantidade de água que nós temos no nosso planeta. Embora tenha uma grande quantidade de água, né, 70 a 75% de água no nosso planeta, água doce é só em torno de 3%. E desses 3%, menos de 1% é de água potável, água disponível, porque o restante está em forma de gelo, em forma de lençóis muito profundos, em forma de neve, e aí não é disponível para o ser humano. Bom, o ciclo da água ele é simplesinho, né? A água dos oceanos, dos rios, dos lagos, ela evapora, vai condensar e formar as nuvens. Essas nuvens vão formar lá o que a gente chama de rios aéreos, né? Que a gente vai conversar sobre a importância disso. Quando essa água se precipita, quando essa nuvem se precipita, cai em forma líquida, formando também as neves, o gelo, e pode infiltrar, alimentando os lençóis freáticos, os rios, os lagos e os oceanos. Você veja que eu só falei da parte física, ambiental. Eu não falei, por exemplo, da parte de transpiração. Essa transpiração, não só dos vegetais como também dos animais, também alimenta esses rios aéreos que nós vamos falar mais para frente, a importância dele, né? Ele que vai determinar as condições de chuva, de umidade e etc. Tá? Por isso, aqui o que eu falei, ó, a evaporação da água, né? Aí junto com as transpirações dos animais, dos vegetais e a evaporação dos rios, lagos, vão formar os rios aéreos. Esses rios aéreos é que circulam e vão se precipitar em determinados locais, onde vão determinar a taxa de chuva. Essa chuva, como eu falei, vai infiltrar no solo, vai alimentar os lençóis freáticos superficiais e os mais profundos, além de alimentar os lagos, rios e os mares. O que eu queria que você visse é o seguinte: esse ciclo da água que eu acabei de falar para você, sem considerar os seres vivos, é o que a gente chama de ciclo curto da água. Então simplesmente a água evapora, condensa, precipita e cai em forma de chuva, de neve, formando gelo, etc. Podendo cair no próprio oceano ou cair no solo, também alimentando as águas subterrâneas, os lençóis freáticos, etc. Agora, didaticamente ele é dividido em curto e no ciclo longo. Qual é a diferença? No ciclo longo vai ter a participação dos seres vivos. Esses seres vivos também vão alimentar aqueles rios aéreos através dos seus processos vitais, principalmente a transpiração, né? A gutação, a transpiração dos vegetais, a transpiração dos animais e até a própria respiração também libera água. Então como é que os animais absorvem água? Obviamente bebendo diretamente, né? Ou se alimentando, também tem água nos alimentos.
Como é que ele devolve? Pela excreta, urina, e pelos seus processos vitais, respiração e principalmente a transpiração. Os vegetais absorvem a água no solo e pelos seus processos vitais, principalmente a transpiração, também vai alimentar esses rios aéreos. Esses rios aéreos vão circular e vão cair em forma de chuva, de neve, em uma determinada região. E essa água caindo, como eu já falei, ela vai alimentar os lençóis freáticos, vai alimentar os rios, lagos e os oceanos. É lógico que o ciclo da água ele é dividido em curto e longo didaticamente, você não tem essa diferenciação. Mas o ciclo longo tem a participação também dos seres vivos, principalmente os vegetais aí, mas também os animais. Bom, como eu falei no início, o problema de falta d'água no Brasil, pelo menos, não é problema de falta d'água. Nós temos as duas grandes reservas de água, o aquífero do Guarani e o altel até do chão, que eu vou falar mais pra frente, que já até mudou de nome. O aquífero do Guarani, ele é numa região muito povoada. Então você vê Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e ainda pega alguns países que fazem limites, né, fronteiras com o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Até um tempo atrás era o maior aquífero do mundo. Hoje já está perdendo e a gente vai falar para quem que ele está perdendo. Qual é o grande problema desse aquífero? Ele passa por uma região muito povoada, muito agrícola, né? E essa água pode estar sendo utilizada, e quando utilizada na agricultura, ela pode estar contaminando o solo e recontaminando também o próprio aquífero. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos aquíferos, né? Bom, a capacidade desse aquífero é de aproximadamente 39 mil quilômetros cúbicos de reserva de água. Tá? Como eu falei, era o maior que tinha, mas hoje a gente já sabe que o maior é o Alter do Chão, que inclusive já mudou de nome e vou mostrar agora por quê. Esse Alter do Chão, ele engloba a região do Amapá, Pará e Amazônia, né? E já era por si só o maior do mundo. E agora descobriu-se outras bacias dos Solimões e do Acre. Então ele vai englobar lá do Amapá, Pará, a Amazônia, os Solimões e o Acre. E ainda pegando aqui alguma região aqui de Rondônia. Ele passou a se chamar de SAGA, né? O que seria? Sistema Aquífero Grande Amazônia. Então ele aumentou assim terrivelmente. E segundo os pesquisadores, a reserva hídrica que ele tem dá para abastecer o planeta todo até 250 anos. Né? Você vê que a imensidão de água que ele tem. Ele tem aproximadamente 152.520 quilômetros cúbicos de água. Então é uma coisa ainda muito subutilizada, né? Mas é uma coisa imensa. Então mostrando para você que o problema do Brasil não é falta d'água, é gestão e sim não a falta d'água. Bom, para a gente falar do ciclo da água, a gente não pode esquecer da vegetação, e principalmente da vegetação ciliar, essa vegetação em torno dos rios. Essas vegetações aqui, elas vão alimentar aqueles rios aéreos, determinando o fluxo de chuva nessa região, vão impedir a lixiviação, transporte de substâncias para dentro do rio, vão impedir a erosão, consequentemente vão impedir o assoreamento, né, dos rios, a perda do volume de água dos rios. E aí o que vai acontecer? Se o rio tem sua mata ciliar, ele está sempre indo, porque ele está sempre com seu volume, ele está sempre sendo abastecido. Já se falta essa mata ciliar, o que vai acontecer com o rio? O rio vai ficar triste, ele vai ficar assoreado devido à lixiviação, devido à erosão, né? Essa mata ciliar impede tudo isso. Então, a importância da mata ciliar, a importância dos vegetais de modo geral, ela é imensa. Então a gente tem que preservar a nossa mata ciliar. Bom,
falei dos rios aéreos. E aí, olha que coisa meio paradoxa. Essa região aqui é a região onde está o SAGA, né? O Sistema Aquífero Grande Amazônia, Alter do Chão, o antigo Alter do Chão. Agora olha que coisa engraçada. Essa região do Acre até o Ceará está faltando água. Não é estranho? Uma região onde tem o maior aquífero do mundo, está faltando água em torno dela. Por quê? Porque é uma área onde está sendo muito desmatada. Então aqueles rios aéreos estão deixando de se formar aí e a água acaba não caindo nessa região. Então a gente tem que ficar muito atento à nossa Amazônia, à nossa região aí com esse desmatamento que tinha parado e parece que agora voltou aceleradamente. Então a gente tem que sempre ficar atento a isso. Cobrar das autoridades, cobrar dos governadores, do presidente, uma maior atenção a isso aí. Ok? Bom, a outra problemática relacionada ao ciclo da água, principalmente a água potável, nada mais é do que o lixo, né? O lixo que poderia ser reciclado, reutilizado, né? Reaproveitado, ele não é. Se ele não é, junta-se material orgânico com material que não seja biodegradável, e aí junta lá os lixões, junta lá os aterros. Essa matéria orgânica ela libera o chorume, esse chorume vai diretamente percolar pelo solo e vai contaminar os lençóis freáticos, diminuindo a quantidade de água potável no nosso planeta. Então a gente tem que ter muito cuidado, e sem falar, por exemplo, da parte de esgoto, tratamento de esgoto, que a gente tem muito coleta de esgoto, mas a gente não tem rede de esgoto, tratamento de esgoto. Ok? Então o lixo é um outro problema muito grande relacionado não só a doenças, como também relacionado ao ciclo da água. Bom, pegada hídrica. Pegada hídrica nada mais é do que a quantidade de água que se gasta para produzir aquele produto. Por exemplo, essas garrafas de PET, de refrigerante, você gasta o triplo do volume dela. Então, se ela tem 1 litro, ela gasta 3 litros de água para ser formada. Quer dizer, um verdadeiro absurdo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, um exercíciozinho pra gente aqui. É grande, né? Porque o Enem, ele sempre bota textos muito grandes. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é Bom, eu acho que não tem mistério, porque na verdade você vê que o Enem gosta de botar uns textos bastante, né, enriquecidos, e você depois, se você ler tudo direitinho, você vai conseguir verificar. Então aqui, sem dúvida, a gente não precisa nem pensar aqui nas outras, é evaporação, tá? Então é a evaporação dessa água. Bom, outro texto aqui, né, não é do Enem, mas é similar, é grande. Então vamos lá, o aquífero do Guarani é a principal reserva subterrânea da água doce da América do Sul e um dos maiores sistemas aquíferos do mundo. A gente já sabe que ele é o segundo maior do mundo. É importante na América do Sul, mas ele já perde para o SAGA, que é o primeiro sistema aquífero Grande Amazônia, que é o primeiro atualmente. Sua recarga natural, anual, principalmente pelas chuvas, é de 150 km cúbicos, 160 km cúbicos por ano, sendo que desta, 40 km cúbicos ano constitui potencial explorável sem risco para o sistema aquífero. Sua área de recarga é a mais vulnerável e deve ser objeto de programas de planejamento e gestão ambiental permanente para se evitar a contaminação da água subterrânea e sobreexplotação do aquífero. Aquilo que eu falei no início quando eu falei do aquífero Guarani, como é uma área muito povoada, muito agrícola, essa água está sendo muito utilizada nessa agricultura e formando inclusive lá a participação dos vegetais. Então a gente tem que ter muita atenção para a gente não recontaminar. Já vem de rios, alguns rios poluídos dessa área que vão alimentar, além da chuva, né, alimentar esse aquífero. Então ele já tem muita poluição. Vamos lá. Sobre o aquífero e o ciclo da água, pode-se dizer que
A água acumulada no aquífero Guarani, se não extraída pelo homem, permanece indisponível para a realização do ciclo da água. Nada a ver, né? Sendo reabastecido continuamente com a água da chuva, o aquífero Guarani é uma fonte inesgotável de água, sendo desnecessário o controle de sua exploração. Lógico que não, né? Tem que ter o controle e não é uma fonte inesgotável de água, pelo menos potável, né? Quando a água do aquífero Guarani é utilizada para a irrigação da lavoura, e ela é, como eu falei para vocês, passa a compor o ciclo longo da água, passa os vegetais a fazer parte do ciclo, então passa a ser o ciclo longo, sem dúvida essa questão é ser. Vamos ver as outras. As águas do aquífero Guarani são de excelente qualidade para o consumo doméstico, pois esse depósito é abastecido por rios ainda não poluídos. Mentira, não é tão excelente assim e está sendo abastecido por rios muito poluídos devido à região muito povoada. Assim como o petróleo, as águas do aquífero Guarani constituem um recurso subterrâneo não renovável. Mentira, o petróleo sim, mas a água ela é renovável desde que o homem dê esse tempo para ela. Ok? Bom, na próxima aula a gente vai falar de eutrofização. Então é bom você ficar atento e prestar muito atenção. Por quê? Porque vai cair no Enem, vai cair na minha prova. Então, presta atenção! Então nós vamos falar na próxima aula de eutrofização. E preste muito atenção no tio Rod na próxima aula. Preste atenção. Se você gostou da aula, não deixe de dar lá o like, né? Dar o ok, o gostou. E não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube. E você também pode se inscrever na minha fanpage, lá na página do Facebook. Que lá eu boto um monte de outras questões, respondo as questões, tiro a dúvida de vocês. E tem também meus slides, tudo por lá. Então participa lá que você vai se dar bem no Enem e na minha prova. Então vai com o titio Rod, aliás, vem com o titio Rod e presta atenção, presta atenção!